inclina a nossa cabeça para não fazer uma oração. Nosso Deus, nosso Pai, não precisa de que eu cumprir a promessa que nós lhe presente, mas também sobre aqueles que está bem escutando online, agora e futuramente. No querer suplicar a promessa do Espírito Santo, para bem guiar na toda a verdade, para bem convencer do pecado, da justiça e do juízo. No nome do Senhor Jesus. Amém. Mensagem nessa manhã. Crê bem apresenta, aliás, Deus crê bem apresentando histórias ou exemplos na Bíblia, exemplos de covardia espiritual, mas também exemplos de coragem espiritual. E na fim, Deus quer mostrar, se é que nós pastores temos estado a fazer nos últimos dias, receitas para que nós não podemos estar naquele lado que Deus crê, para não ser corajosos espirituais. Nós sabemos ler um bocado de textos de Bíblia, pedimos paciência. Nós estamos vivendo numa época muito difícil, irmãos. Nós estamos vivendo uma grande crise em relação à saúde, crise econômica em algumas partes do mundo, crise social, e como povo não precisa de colocar de pé. Porque no momento de crise que é revelado nosso caráter. É no momento de crise que é conhecido quem é que quem é. É no momento de crise que é determinado de que lado que Bob está ficando. Aliás, que já tomou a decisão e que você bem ficar. Do abrir nossa Bíblia no Apocalipse, que nos esquecemos a falar de exemplos de coragem espiritual ou de covardia espiritual. Do abrir nossa Bíblia no livro de Apocalipse, Apocalipse é o último livro da Bíblia. Capítulo 21. Diz Antônio para ajudar-nos na leitura, por favor. Capítulo 21, verso 8. Bíblia está fala o seguinte: Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Amém. Ali João se apresenta uma lista de pessoas que infelizmente devem ser lançadas na onde, irmãos? Fogo de lago e enxofre. E onde que as pessoas, ou característica de pessoas que devem ser lançadas no lago de fogo e enxofre, ou seja, que sabem perder salvação, no início do verso 8 é pessoas tímidos. Na minha tradução está falando covardes. Se não for covardes espirituais,
é coisa que não deve repensar, irmãos. Porque covardia espiritual está levando à perdição. É interessante porque João colocando covardia no mesmo pé de igualdade, por exemplo, com adultério, fornicação, abominações, feitiçarias, que são pecados ali que estão para pessoas de céu. Mas também Deus colocando através de João, mas se não for covardes, não vai receber a mesma sorte que uma pessoa que é adúltera. Quão importante, irmãos, desenvolver coragem espiritual. Quão importante, irmãos, desenvolver nossos músculos espirituais, nosso físico espiritual. Porque se não quer desenvolver esse lado, ser corajoso, não se corre risco de perder a salvação. Vou abrir nossa Bíblia no livro de Juízes, capítulo 7. Livro de Juízes, Josué, Juízes, capítulo 7, verso 1 a 3. A Bíblia está falando o seguinte. Então, Jerubal, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Horebe, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, pelo outreiro de Moré, no vale. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou-a aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Amém? Irmãos, quantos soldados que Gideão tinha? 32.000. Mas Deus falou que 32.000 era um número grande. E Deus que cria para Israel tomava a glória que pertencia a ele, Deus, para o povo. Deus para Gideão, povo, soldado que tem muito. Qual que é o primeiro grupo de pessoas que Deus mandava para casa? Covardes. Despedir covardes. E qual foi o número de covardes que vai para casa, irmãos? 22.000. Maioria, né? Mais de metade, quase. Não, mais do que metade. Mais do que dobro, ok? Ainda naquele 10.000 que fica, Deus teve que sacudir. Quantos que fica, irmãos? 300. Deus vai fazer uma grande obra que precisa de número de pessoas. Deus vai fazer essa obra e mester pessoas de qualidade, não de quantidade. Essa é a forma que Deus está trabalhando. Deus está trabalhando com número, mas Deus está trabalhando com alguém que tem qualidade. É que a qualidade intelectual por si só. Deus cria homens e mulheres espirituais, consagrados, que te refletir plenamente o caráter de Deus. Que não vangloria com números. Número é que não significa nada para Deus. De aquele exército que saiu de Egito, irmão, quanto que chega à terra prometida? Daquela geração? 12. Deus sacudiu, botasse tudo no deserto. Deus que precisa de números. Deus precisa de qualidade.
Então, irmãos, que não fica desconfortável se não está ali na minoria. Ou que não valorizam a igreja para o número de pessoas. Caminho estreito, quantas pessoas, irmãos? Poucas. E mesmo no caminho estreito, Deus tem que sacudir para trás que está parecendo trigo, mas que é joio. O pastor falando há poucos dias. Se o povo é covarde, espiritualmente falando, nunca pode estar no exército do Senhor. Nunca pode entrar no exército do Senhor para a batalha final, aquilo que está diante de nós, tempo de angústia no qual nunca houve sobre face da terra. Deus precisa de soldados corajosos. Deus que precisa de números de soldados. Deus precisa de soldados corajosos. Homens determinados, homens decisivos. Irmãos, Deus fazer proeza, vencer as batalhas para 300 homens. Quanto número de adventistas não tem ao redor do mundo? Mais de 20 milhões. Deus quer saber pegar mais de 20 milhões, talvez não por chegar a 30 milhões, não sabe? Deus quer saber pegar a maioria, ou esse número ali, ou esse número que não está que não está glorificado, para bem terminar a obra, irmãos. Não sabemos que aquele que vai acontecer. Ele não há para aproximar-se a grande tempestade. O que está acontecendo com a maioria? A maioria, o que está acontecendo com essa? Está abandonando a fileira de povo de Deus e este hoje é decreto dominical como que os outros que tinham verdade. Covardia. Por causa de aquilo que se vem para frente, essa classe numerosa que o Espírito de Profecia plano, também da costa a Deus. Jobe para a vida, para as decisões que você tem tomado hoje, para as escolhas que você tem feito hoje, Jobe se é uma pessoa corajoso ou corajosa. Porque se você cair, então rever, vou fortalecer os músculos espirituais. Porque nessa batalha final, também covarde sabem de ser deixado fora. Ellen White, sobre esse comentário de Gideão, o caráter muitas vezes é provado pelo meio mais simples. Os 300 homens escolhidos não somente possuíam coragem, domínio próprio, mas eram homens de fé. Deus os poderia dirigir. Esses 300 homens eram homens de fé e de coragem. Aqui está a paciência dos santos. Aqui está a perseverança dos santos. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Coragem que te levava a permanecer, a colocar de pé, a ponto de obedecer todos os mandamentos de Deus, mas você tem fé de Jesus, confiança de Jesus, determinação de Jesus, coragem de Jesus. Mateus capítulo 14. Para nós, dá-nos exemplos de coragem, aliás, de covardia espiritual, e depois de coragem espiritual. Mateus capítulo 14, verso 1 a 10. Mas já resumimos esses capítulos para não poder ganhar tempo. Nós sabemos que Herodes fazer um banquete, uma festa de aniversário, convidando o pessoal lá. João Batista foi preso, porque João também é exemplo de homem de coragem, corajoso espiritual. João
no verso 4, Bíblia fala a João, porque João lhe dissera, não é lícito possuí-la. Se não ler verso 3, Herodias era mulher de quem? Seu irmão. Ok? Herodes, que poder estava, Herodes, né? Que poder estava casado com Herodias, para morrer, era mulher de seu irmão, era adultério. E João Batista levantou, fazer repreensão, e por causa disso João Batista foi preso. E nas festas de aniversário, Herodias incentivou sua filha, como que chama? Salomé, a pedir cabeça de João Batista na prato. No capítulo, no versículo 6, festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes. Por isso prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. Rei prometeu a Herodias, aliás Salomé, tudo quanto que pedi. E nisso, instruído para ser mãe, Salomé pediu isso. Cabeça de João Batista num prato. Versículo 9, e o rei afligiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse. Quando que Salomé fazia esse pedido, o rei fica afligido, porque cara, se não ler atentamente, é cara de desejo que para Herodes fazer isso com João, mas por causa de ter jurado, e por causa de que ele amava os irmãos, por causa de que estava na mesa junto com João, com Herodes. Versículo 10, e mandou degolar João no cárcere. Herodes, por causa de seu juramento e por causa de que estava na mesa com ele, e teve uma atitude de covardia a ponto de entregar João Batista, de cortar a cabeça de João Batista e colocar na prata para entregar a Herodias. Irmãos, qual que foi a atitude de que estava na mesa com Herodes? Por que os homens que estavam à mesa com Herodes que tomaram posição? Por que eles permaneciam em silêncio? O juramento fora feito em honra dos hóspedes, e se um deles houvesse, eu ouvi que o Espírito de Profecia está falando, se um deles houvesse proferido uma palavra contra o cumprimento da promessa, de boa vontade teria poupado o profeta. Deu-lhes oportunidade de falar em favor do preso. Se porventura que os convidados que estavam à mesa com Herodes levantava, quebrava seu silêncio, talvez João Batista que seria morto naquele dia. Mas por causa de que, irmãos, de silêncio, de espírito de indiferença, por parte de que estava sentado à mesa, João Batista teve essa triste sorte. Vou dar um outro exemplo. 1 de Reis, capítulo 18 agora. Depois não está falando de atitude das pessoas à mesa em relação a silêncio. 1 de Reis, capítulo 18, verso 17 a 21. 1 de Reis, capítulo 18, verso 17 a 21. A Bíblia está falando o seguinte: e sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe:
és tu o perturbador de Israel? Verso 18, então disse ele, eu não tenho perturbado a casa de Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguiste a Baalem. Verso 19, agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também de 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acera, que comem da mesa de Jezabel. Verso 20, então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Verso 21, que é verso-chave, então Elias se chegou a todo o povo e lhe disse, até quando coxareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se é Baal, seguiu. Qual foi a atitude do povo, irmãos? Porém, o povo nada lhe respondeu. Qual que foi a atitude de que os homens que estavam com Herodes na mesa? Nada escaflando. Qual que foi a atitude do povo de Deus, povo de Israel, na Monte de Carmelo? Silêncio absoluto. Quando Acabe ou de Elias, para Elias, perturbador de Israel. Uma pergunta retórica, né? Para ele sabia, mas Elias está a ser perturbador. Mas você que profeta de Deus falou, não. A mim é que é perturbador de casa de Israel. A boa e casa é perturbador de Israel por causa do quê? Eles têm transgredido o mandamento de Deus, eles têm rejeitado ordenanças de Deus. A mim não. A boa rei, a casa, o povo tem quebrado a lei de Deus. Irmãos e amigos, é que é assim que é visto, você está falando na escola sabatina, lição de hoje, é sentinela, as revistas e jornal na América que está circulando, que estou muito bem falando dele. Uma que era voz de advertência naquela época, de reprovação, de combater ao romanismo e ao protestantismo apostatado. Está parecendo aquele jornal ou aquela revista naquela época era um perturbador de igreja romana, era perturbador da própria igreja adventista do sétimo dia naquela época. Quem é que é chamado de perturbador hoje na igreja? Aqueles que está trazendo mensagens suaves, mensagem que o povo crê, aquilo que está agrada ao povo, aquilo que está agrada à igreja, ou aqueles que está prega a verdade presente, que está a reprovar, que está a advertir, que está a aconselhar. Quem é considerado perturbador? Elias ou Acabe? Rei ou profeta? Irmãos, aonde que a maioria estava? De que lado que a maioria estava? Daquele que está reprovado, está aconselhado, está divertido, está suspirar para pecado do povo, ou para aquele que estava daquele outro lado? Suavidade, prosperidade, apostasia, rebeldia. Na onde que a maioria estava, irmãos? De que lado que a maioria estava? Lado de Acabe, de apostasia. Por si só, 32 mil foi mandado embora no dia de Gideão, né? 450 profetas de Baal e mais 400 profetas de... Quantos? 850 profetas. Tem apoio de rei, tem apoio de Jezabel, tem apoio de toda a igreja. E agora os homens, profeta Elias, minoria, agora está bem perturbar com mensagem de que forma ali? Irmãos, no Monte de Carmelo, Elias convida o povo, adverte o povo a tomar uma posição.
naquela época, naquele momento da Monte Carmelo, ou naquele momento, naquela época de rei Acabe, posicionar ao lado da verdade era custa vida ou morte, gente. É que por si só que aquele homem teve que esconder canto os profetas de Deus. Que era escondido, que Elias pensa, mas está ele só. Quanto homem que esconder? 50 ou 7.000? Que esconder. Por causa de José. Porque perseguição era terrível, posicionar ao lado da verdade te custava morte. Era um sacrifício. Eu sei para Elias teve essa coragem. Porque Elias estava lá na montanha de Gileade e te preparei, irmãos. Tinha os balé. Elias que teve nenhuma pretensão de ser profeta. Elias que não nada. Elias apenas está manter-se em comunhão com Deus. Homens simples, homens de fé, homem de oração. E Deus escolheu ele para divertir Acabe e seu povo. É que aquilo que Deus fala nos últimos dias vai acontecer. Homens simples, homens de fé, homens de oração. Homens sem nenhuma pretensão. Homem que é formado para instituição de ensino. Homens que é formado na câmara da oração. Na comunhão com Deus. Na simplicidade de vida. Homens que se rebustecem seus músculos espirituais na comunhão com Deus. Irmãos, não vi que profetiza falando, hora que tu te manter em silêncio diante de uma crise. Quando tu te manter em indiferença no momento de crise. Profetiza está falando o seguinte: Deus aborrece um pecado mais do que o outro, do qual seu povo é culpado. E o que de nada fazer no caso de uma emergência, indiferença e neutralidade numa crise religiosa, são considerados por Deus como um crime grave, igual ou pior tipo de hostilidade contra Deus. Está na Testemunho, volume 3, página 280. Irmãos, amigos, Deus aborreceu um pecado mais do que aquele outro. Quando o povo de Deus não está fazendo nada, no momento de emergência, no momento de indiferença, ou mostrando-nos indiferença, nos neutralidade, nunca se posicionar a favor e nem contra, é neutro. A hora que nós é neutro também, numa crise religiosa, é considerado como Deus, como um crime grave, uma hostilidade contra Deus. Fiquei em silêncio no momento de crise e cometer um crime diante de Deus. E cometer hostilidade diante de Deus. Que os homens, aliás, que estavam na mesa com Herodes, esse povo lá no Monte Carmelo, a maioria de povo do Monte Carmelo, que fica absolutamente calado, e essa cometeu um pecado grave. Um crime grave. Neutralidade. Nunca querer posicionar de nenhum lado. Irmãos, o Zé que leva esse povo ali, no dia de Acabe, a ficar em silêncio. Covardia. Covardia, irmãos. É que sabia que Elias tinha razão? É que sabia que aquele que Elias está apresentando é verdade, irmãos? É sabia.
É que sabíamos que Elias era o profeta verdadeiro? Sim. Mas covardia que levava a posição. Covardia. Irmãos, muitos de nós nesse tempo de crise têm permanecido calado. Muitos de nós, igreja, ao redor do mundo, diante das crises de saúde, nós, igreja, a nível mundial, tem permanecido calado. Onde está a mensagem que Deus manda para esse povo em relação à saúde, em relação ao tratamento? Por que nós pastores, nós líderes, nós conferência, nós igreja ao redor do mundo tem ficado calado muitas vezes? Por causa do que, irmãos, covardia. Pastores que querem perder credenciais, querem ficar de boca calado, para perder credencial, para perder salário. Essa é covardia. Igreja, conferência geral, que quer parecer ofensivo a governos, quer permanecer encalado ou simplesmente aceita ordens de governo. Essa é covardia que está a reinar na povo de Deus. Não tem uma mensagem a ser dado, não tem uma advertência a ser dado, não tem uma mensagem de saúde, não tem um tratamento para a doença. Por que abandonar o princípio de povo de Deus que Deus dá, com sacrifício, irmãos, e abraçar Jezabel, abraçar Acabe, abraçar falsos profetas? Irmãos, igreja de Deus, povo de Deus, em vez de aceitar a profetisa de Deus, seguir essas advertências, esses conselhos, povo de Deus tem dado Babilônia, tem dado mão a protestantismo, por causa de covardia. Onde está atalaias de casa de Israel? Onde está a voz da severa repreensão? Onde está? Por que não está permanecer em silêncio? Não foi dado mensagem como nenhum outro povo. A nós tem brilhado grande luz. Por que não tem permanecido então nas trevas? Em grupo na Telegram, na WhatsApp, irmãos, não tem publicado muito sobre essa questão de desinjeção. Nós sabemos hoje existiam restrições na mídia, não pode usar muitas palavras, senão nos vídeos está caindo. Muitas pessoas têm sentido ofendido. Muitas pessoas têm sentido ofendido. Pastor X está falando que tem problema. Conferência geral falando que tem problema. Médico de Loma Linda. Eu sabia aquele pastor que fazia vídeo, se vai... E eu fui injetado, eu dado injeção, fica num canto e deixa que toma essa injeção no outro canto, deixa ele em paz. E apresenta o Zé, médico na Loma Linda, que apresenta grandes evidências de lado bom dessa injeção. Eu sei o que as pessoas estão fazendo. Onde é Acabe, onde é Jezabel, onde é 400, onde é 800, onde é a maioria. Injeção no passado que cria problema. Alguém fala no grupo,
No passado não toma muitas injeções, nunca fazer nada. Mas hoje aquela injeção, e se não perder trabalho? E se for forçado? Agora, aqueles que está falando abertamente, cima nas igrejas, acima nosso pastor, louvado seja Deus. Mostraram desde o início evidências, o outro lado. É chamado de dizer, igreja de Satanás. Demônios, perturbadores. Irmãos, nós nunca podemos permanecer em silêncio. A voz da severa repreensão tem que ser dada sobre a casa de Israel. Não tem que anunciar que assim que o profeta Isaías falou, clamai em alta voz. Mostra ao povo sua transgressão. Permanecer em silêncio nessa época, irmão, é um grande crime no olho de Deus. É hostilidade. Gostou de apostasia, gostou de rebeldia, gostou de indiferença, gostou de declínio espiritual dentro de casa, mas quer permanecer em silêncio? Vou como homem, como marido, como pai, porque quer tomar uma posição? Como o filho talvez te escandalizar? Ou porque o marido te sentiu ofendido? Ou a esposa te sentiu ofendida? Permanecer em silêncio e hostilidade, irmãos. É verdade que há momentos que não deve ficar calado, mas não na crise, não perante pecados, não perante declínios. Seja um atalaia dentro de bular. Como seja moda Levi, imprudente, indiferente, descuidoso. Seja um atalaia dentro de bular. Frama o filho, mostrar o perigo. Estou dando um grande exemplo de filho que quer meter prego na tomada. Se não trata de forma levemente com o nosso filho que quer meter prego na tomada. No ser corajoso, no quebrar silêncio. Irmãos, já abri um parênteses, disse assim. Nós que está professando crer na verdade presente. O que você está fazendo com alguém que é fofoqueiro? Nós sabemos esse problema do povo de Deus, né? Pecado de maledicência. O que você está fazendo com alguém que é bem papiado de vida de Júlio? Você permanecer bem em silêncio, você deixar as irmãs vendendo peixe, falar, cometer esse pecado ali na boa presença? Medo para estragar as amizades, medo para ferir esse princípio, esse ego. Você permanecer bem em silêncio com ele. Outra para irmã, irmão, essa conversa que glorifica a Deus. No parado. Por que alimentar fofoqueiros? Por que alimentar aqueles que é maldizente, irmãos, com nossa atitude de silêncio? De dar ouvido. O que como está fazendo quando descobrimos a Júlia está no pecado? Você ficava em silêncio comigo? Você deixando mergulhar ainda no pecado? Você deixa a ponto de mergulhar no pecado e vai falar para Zé Antônio, mas Júlio está no pecado. Essa é covardia, irmãos. Hoje a Júlio num pecado, e eu acabar de virtir Júlio, se Mateus 18 falando. Bobá conta para Betinho, essa é covardia. Ou ficar em silêncio e indiferente perante uma pessoa que está na erro, que sabemos que aquela pessoa está na erro, e está feita não só ele, mas está feita a própria congregação, essa é covardia espiritual, irmãos.
E com as atitudes ali, não só está por pedras no nosso caráter que se vem expulsando do povo de Deus. No ser corajoso espiritual, a ponto de advertir pessoas. De fato, com o amor, com o Espírito de Cristo, mas não advertir, irmãos. Que não fiquei em silêncio. Que não fiquei em silêncio. Já dei os outros exemplos. Aliás, a Bíblia dá um outro exemplo. Tu abrir nossa Bíblia um momento só, irmãos. João capítulo 9, verso 16. João capítulo 9, verso 16, não está a ler? Então falou o seguinte, para não ganhar tempo. Então alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia, irmãos, dissensão entre eles. Um está falando, Jesus era de Deus. Outro está falando, Jesus é cara de Deus. Se um está falando, é cara de Deus, promete cura no sábado. Outro está falando, era de Deus, promete tais homens, ele homem fazer tais sinais, que eram sinais extraordinários. Que está parecendo mais 5 que estão nas igrejas. Um está falando, é possível vencer pecados. Um está falando, não. Um está falando, é perigoso tomar essa injeção. Outro está falando, não. Qual lado que está posicionando? Verso 17. Tornaram, pois, a dizer ao cego, tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu, que é profeta. Verso 18. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. Jesus cura cego. Judeus, fariseus, doutores, chegando a cego e falam assim, quem é que está falando mais homem ele? É profeta. É que acredita. Ah, não. Eu posso acreditar nesse cego, nesse homem que era cego. Não vai chamar? Os pais, não vai confirmar com os pais. E perguntaram-lhes, a pais de menino, de homem, é este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Verso 20. Seus pais lhe responderam e disseram, sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego. Quando que se pergunta, aquele filho de Deus, é verdade que nasceu cego? Pais respondem, do saber, sim, nosso filho não sabe, mas nasceu cego. Mas, irmão, não é comportamento, atitude dos pais. Verso 21. Mas como agora vê, não sabemos. Ou como lhe tinha aberto os olhos, não sabemos. Tem idade suficiente, champanhos assim. Perguntai-lhe, ou perguntai ao cego, a ele mesmo, e ele fará por si mesmo. Irmãos, o que é que aconteceu ali? Jesus fazia esse milagre. Cego foi curado. Perguntado para cego, quem curava? Ele é quem? É profeta, cego, fra. Que acreditado. Vai perguntar pais de menino. É verdade que nosso filho nasceu cego? Que ele era verdade ou não? Mas agora, nós vamos hostilidade dos pais. Nosso filho nasceu cego, sim. Mas como que foi curado, nunca sabe. É sabia ou é que sabia? Oh, irmãos, que hostilidade. Vá perguntar, ele tem idade. Nós hoje agora, verso 22, por quê? Que os pais lhe, que a flaquinha que curar e como que curar. Seus pais disseram, isto porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso de onde? De igreja, de sinagoga.
pais de menino que confessamos foi um milagre, foi Cristo que fazia essa vida, curou esse homem. Por causa do quê? Por causa de ser covardia. Por causa de medo. Por causa de que os irmãos, porque judeus já tinham falado, quem que professa seguir Jesus, quem que crê em Jesus, esta serva expulso de onde? Da igreja. Verso 33, não dá um salto. Verso 33, se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Esse é cego que está falando. Responderam eles, que os pastores, que os doutores, e disseram-lhe, tu és nascido todo em pecados. Como nascer em pecado? Como olha, os judeus está relacionado a problemas físicos no passado como problema de pecado. Isto já é como maldição de Deus para aqueles que tinham enfermidade. E nos ensina já nós expulsaram-no do templo ou da igreja. Bom é pecador, bom cego, bom é um iletrado, bobo que bate teologia, bom é que médico. Você está bem franco, que ali? Bom é quem é? O que você quer fazer com esse homem? Expulsar de igreja. Pais de jovem preferi ter um assento, uma cadeira, uma posição na igreja e nega Jesus. Por causa de ser covardia, por causa de perder a posição na igreja, por causa de perder a membresia, pais decidiram ficar calado. Pais preferiram ficar calado e café aquilo que sabia, porque estava mais interessado em ter esses nomes no livro da igreja do que ter esses nomes no livro do céu. Homem não, cego quando quer perguntar, quem que curava? Jesus. Ele é quem? Ele é profeta. Ninguém vai poder fazer isso que for de parte de Deus. E judeus, pastores, frazem, é quem? Pecador, iletrado, e és expulsar de igreja. Irmãos, é que é isso que está acontecendo no dia de hoje. Dentro da igreja adventista do sétimo dia. Deixa-me falar com os irmãos. A pouco você está ouvindo também online, vou que é adventista do sétimo dia. Acabou trocar a verdade da palavra de Deus como assento na igreja. Acabou trocar princípios com assento na igreja. Sabemos tem muitos jovens, muitas pessoas que tinham vontade de estar ali, irmãos, ali no ministério. Mas pessoas covardes. Nós sabemos que tinha muitos homens que estavam ali nesse púlpito ali a pregar. Verdades que talvez não está a pregar ali, mas por causa de covardia, estais homens, estais mulheres que tomam posição. Covardia. Não está falando simples bem ministério remanescente, não. Por causa de medo de perder posição na igreja, você aceita para homens de tabo que o Zé que está pregando dentro da igreja. Homens que estão falando que o Zé tem que pregar. Sabe, chão de boa mensagem. Nós sabíamos, em vários púlpitos da igreja adventista do sétimo dia, é proibido falar sobre a injeção. É proibido. Chão de boa mensagem. Se sobre a injeção, não. Você vai aceitar para homens de tabo que o Zé que está falando, ou a Bíblia fala, a ti, o filho do homem, como constitui como quiser, atalaia sobre a casa de Israel. Deus que tapou a atalaia.
É como o homem que te escolhe atalaia. A ti, ó filho de homem, te pus. Deus te pôs atalaia. Há muitas pessoas que têm credenciais de instituições de ensino, mas que têm credencial de divino. Para modo de Deus nunca te mais. Deus que te pôs atalaias. Coisa que Deus fala em Ezequiel capítulo 33. Tu ouvirás a palavra de onde? De boca de pastor? De boca de conferência geral? De boca de ministérios? Não, não, não. Tu ouvirás a palavra da minha boca e anunciarás. É que a igreja que está falando com você que está pregando. Tobi, a minha atalaia. A atalaia tem que ter ouvido afinado, a antena voltado para Deus. E também com mensagem de parte de Deus. Se aquilo que Deus te chamar para fazer, que você tem medo de perder assento na igreja adventista do sétimo dia. Por causa de liderança, por causa de posições, você tem comprometido o princípio. Não. Não. Mesmo que seja ali no ministério, irmãos. Mesmo que seja ali no ministério. Como bem abrir mão de princípios para você estar de frente. Não. Como abrir mão de princípios para agradar pastor. Não. Como abrir mão de princípios para agradar a igreja, para uma bem líder, se você tomar uma posição, você cortava da igreja. Quer se cortar, irmãos? Quer se expulsar da igreja? Desde que seja para uma boa adulterar, para uma fornicar, para uma cometer pecados que você deve cometer. O que é que Jesus falou? Bem-aventurados sois vós. Quando nos foi injuriado, nos foi maltratado por causa de mim. Acabou trocar assento na igreja com assento de José. Não, irmãos. Acabou ser covarde. Levantar no meio de uma congregação e anunciar pecado. Combater no Espírito e no poder de Deus a apostasia. Para vós, para estilo de vida, para pena, ok? Escrito, qualquer forma, seja privado, seja público, que eu tenho medo de perder o assento. Muitos estão ficando ao lado de maioria por causa de posição. Mas louvado seja Deus para homens, para mulheres que se tomam posições firmes nos últimos dias. Uma minoria, 144 mil, um pequeno povo, irmãos, destemido, que toma posição firmemente, que troca Jesus, verdade, com o assento na igreja. Muitos irmãos ao redor do mundo estão a ser cortados de igreja e adventista do sétimo dia para modo pregar verdade presente. É lamentável, irmãos. É lamentável o que está acontecendo na nossa igreja. Pecados que deviam ser atacados, apostasia que deveria ser atacado, pessoas que devem ser disciplinadas, cortadas, elinado dentro da igreja. Mas que as pessoas que têm levantado com voz de advertência, modo Elias, as pessoas é considerado perturbador da igreja e as pessoas é expulso da igreja. E a hora que for expulso do teu ministério, é ridicularizado. É odiado com espírito de indiferença. Paz. Quando deixei de tomar uma posição firme dentro do meu lar, por causa de medo de perder.
assento na lar. Esposa que tem medo de tomar uma posição firme na lar, para modo de medo de perder assento. Filhos que não tem medo de tomar uma posição firme ao lado de Deus por causa de medo de perder assento. Se for indiferente, se for andando na contramão do mundo, jovens, não pode parecer estranho na hoje de minhas colegas. Não pode parecer... Não pode estar andando na contramão do mundo. Cabo troca isso. Cabo fere princípio porque você crê estar igual ao mundo. Se você crê Deus, você tem que estar andando na contramão. Esses exemplos, irmãos, de pessoas que foram covardes, que mantêm silêncio, no bar agora no livro de Gálatas, capítulo 1, verso 10. Gálatas, capítulo 1, verso 10. Que não tem medo de tomar uma posição firme ao lado da verdade, de posicionar, de manter em pé por princípio, para medo de perder nós assento na igreja. Gálatas 1, 10, está falando o seguinte, porque persuado eu agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens, se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de quê? De Cristo. Se não está procurando agradar homens, nunca se ser servo de Cristo, mas servo de Satanás. Por isso que quando que para Pedro, cala a boca, que eu vou falar nesse nome, o que Pedro responder? Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Pedro que teve medo de enfrentar governos naquela época. Pedro que teve medo de enfrentar a própria igreja adventista do sétimo dia naquela época. Pedro fala a verdade com ousadia, com firmeza, com determinação. Mais importa, irmãos, obedecer a Deus do que aos homens. Não procurar agradar sempre e sempre Deus e nunca a homens. Uma grande crise está prestes a vir sobre nós. Se homens submetem-se a homens, como eles têm feito nos últimos 15 anos, perderão a própria alma. E seu exemplo levará outros a se desviarem. Os soldados de Deus devem vestir-se de toda a armadura de Deus. Não se pode, aliás, que vistamos a armadura humana, mas que nos envolvamos com a força divina. Se mantivermos sempre a glória de Deus à nossa vista, nossos olhos serão ungidos com o colírio celestial. Seremos capazes de olhar mais profundamente e ver muito além do que o mundo é, à medida que discernimos sua desonestidade, sua astúcia, seu serviço egoísta, sua pretensão e sua jactância, sua falta de honestidade nas transações comuns da vida, sua ávida cobiça. Podemos tomar nossa posição por preceito e por exemplo, para representar a Cristo e converter pessoas do mundo através de nossos princípios sólidos, nossa inabalável integridade, nossa aversão a toda dissimulação e nossa santa coragem em reconhecer a Cristo.
Que não comprometer com nada, irmãos. Não manter nossa integridade, nossa aversão, nossa dissimulação e nossa coragem ao lado de Cristo. Que não trocar princípios com assento na igreja, irmãos. Há muitos exemplos que podemos dar para nós de covardia espiritual. Agora vamos de um exemplo de firmeza espiritual. Atos capítulo 5. Aliás, irmãos, para não ganhar tempo, do para o livro de Daniel em vez de Atos. Já eliminei essa passagem ali. Dou apenas um exemplo de coragem espiritual. Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3, verso 16 a 18. Nós sabemos que Nabucodonosor lá ergueu aquela grande estátua de ouro, convoca toda a população nessa época para adorar a som da música e a estátua. Mas mude a atitude de Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Azarias e Misael. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. 17. Eis que o nosso Deus a quem nós servimos é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Esse é exemplo, um dos exemplos na Bíblia de coragem espiritual. Homens corajosos. Nabucodonosor, se que enfrenhou levantar a estátua de ouro, convoca toda a população do mundo a adorar a estátua. A maioria fazer isso ou não? Sim. Mas 3 jovens ali, os 3 homens, Sadraque, Ananias, Azarias e Misael, Sadraque, Mesaque e Abednego, tomam uma atitude corajosa, de firmeza. Rei, fica a saber, mas nós nunca temos que responder por nada nesse assunto. Nós nunca temos que entrar em nenhuma parceria, nenhum negócio com o rei. Nós não adoramos a Deus, ponto final. Nós não temos mensagem de saúde, ponto final. Nós não temos um tratamento divino, ponto final, rei. Nós não adoramos única e exclusivamente a Deus. Eu sou bem mais jovem, ele está cativo na Babilônia. Você imagina a ousadia de jovens escravos na Babilônia, cativos na Babilônia. Está falando, rei, não. Jovens que querem abrir mão de princípio. Não, rei. Fica a saber, mano, que está adorando estátua, não pode tocar, não que não crê. Pode falar no 3, 4, 5, 10 chances. Pode falar tem primeira dose, quarta dose, quinta dose. Não. Não, rei, não. Não adora a Deus. Sabia que se fornalha 7 vezes mais. Que importa, rei? Saber, não está bem remover o trabalho. Que importa, rei? Biden, que importa? CDC, que importa? Não. Não tem nosso princípio. Esquenta a fornalha, mão que crê. Não. Se Deus crê, está livrado. Se Deus crê, se Deus permitir que não vá a fornalha ardente, não queima, louvado seja Deus.
mas não nunca sabem comprometer com o rei. Essa é a atitude de coragem que muitos de nós precisam como povo de Deus. Coragem de que comprometer, de que unir com governos, com o mundo, com o sistema papal, a ponto de adorar-se. Muitos de nós, irmãos, não têm inclinado diante do sistema papal. Muitos de nós não têm inclinado diante de governos nessa questão de injeção, irmãos. Muitos membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia têm inclinado diante de pastores e diante de médicos que estão falando, não há problema com essa injeção. Que esse que estava a ceder passo a passo a exigência do sistema papal e do mundo, o que está acontecendo com isso no decreto dominical? Esta abraça, decreto dominical. Se nos leve momentânea provação, a Bíblia fala, no que se conseguir suportar, o que está a ser mais frente? Pior. Se Daniel e os companheiros ali, os soldados ali, que venceba apetite, aquele dia que foi provado no apetite, como é que se vai vencer a fornal ardente? Não. Esse que podia vencer, esse que venceu o apetite, esse que podia vencer a adoração. Irmãos, é coisa que está bem acontecendo nos últimos dias. Povo de Deus que se conseguir vencer o apetite, povo de Deus também cair no pecado de presunção e pecado de adoração a sistema papal. Satanás trabalhou com ameaças, com coerção, com medo. Por isso toda essa propaganda à volta desse vírus. Por isso toda essa propaganda em torno dessa injeção. Satanás se trabalha através de coerção, através de medo, através de força, de violência. É lamentável porque a Igreja Adventista também queria adotar o mesmo método. É lamentável. Igreja exercer coerção sobre membros. Medo, querer pôr membros medo. Querer ameaçar membros. Se você está bem, lança bem cortado. Medo. Se você seguir isso, você bem cortado. Medo. Se você falar isso, você bem travo do ar. Medo. Coerção. Como é que tu agir, irmãos? Como é bom que é membro regular da Igreja Adventista se agir perante esse cenário? Quem é que você dá crédito? Profetiza de Deus, a palavra de Deus, aquilo que está escrito ou aquilo que um pastor está falando? Você tem medo de perder a amizade com o pastor? Medo de perder o encargo de liderança? Medo de perder nosso trabalho, irmãos, não tem que ter injeta para morta perder nosso trabalho. Governo fala assim que vacinar, assim que injetar. E trabalho fala assim que vacinar, nunca está poder trabalhar. Medo de perder, não saber claramente de implicações que isso tem na nossa saúde, inclusive no nosso cérebro. Tudo que está afetando a saúde física, está afetando o cérebro. E tudo que está afetando o cérebro, está afetando a relação com Deus. E relação com Deus, não está dando direito, irmãos. Não tenha medo de tomar uma posição, de colocar de pé, para a morte perder. Não está perdendo, não está sacrificando, não está abrindo mão de coisas que nunca está disposto a abrir. Mesmo ali no ministério, irmãos. De tantas verdades que não ouvi, de tanta advertência que não ouvi, desde o início das doenças. Muitas pessoas inclinam. Sim, senhor Papa. Sim, senhor Biden. E aquele que bonito que não está fazendo. Covardes. Muitos querem seguir a maioria.
E muitos também perder por isso. Receita para você ser um homem corajoso e uma mulher corajosa. Do baixo Josué capítulo 1, para não terminar, irmãos. Meus desculpam para Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. No hoje verso 9 primeiro. Quem pode ler para nós? Quem é Tchel? Josué capítulo 1, verso 9, José Antônio. Não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não faças, tem que fazer. E hoje Deus é contigo, e onde quer que andar. Amém? Não temas, porque eu sou contigo. A mim é o Deus e aonde quer que você está com bom. Cabo sentir medo, cabo ser covarde. Deus prometeu estar conosco. Eis que estou convosco quantos dias, irmãos? Todos os dias até consumação dos séculos. No livro de Isaías, capítulo 5, 41, verso 10. Não tema, eu sou contigo, eu te sustento com a minha destra fiel. Onde que está nossa força, nossa coragem? Por si só, nós é fraco, irmãos. Nós é débil. Por isso que no livro de Efésios, capítulo 6, Paulo está falando, mas nós lutamos contra sangue nem carne, nós lutamos contra Satanás e seus hostes. Mas está falando na 6:10 para nos revestir, aliás, para nos fortalecer na força do Senhor. Deus é nossa força. Ele é fonte de todo poder, de toda coragem. Na Ele não deve correr, Ele é torre forte, Ele é rocha da salvação. Na Deus não deve esconder. E vida eterna é esta, 17:3 de João, que te conhece a ti como único Deus e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Confiança na Deus. Acreditamos a Deus é todo poderoso, que não quer perder nenhuma batalha. Te exigir confiança na Ele. Te exigir, para confiar na Deus, te exigir que nós não confiamos na Ele. Aliás, que nós não confiamos. Nunca pode acreditar na Betinho, nunca pode confiar na Betinho, nunca confiar na Betinho. É necessário que não conche Deus por experiência própria. É assim que Ellen White fala. Mas nesse tempo de crise não precisa de ter uma experiência como nunca não tem. Não precisa de fé de confiança, porque fé é confiança naquilo que está escrito em relação a Deus e se promessa. Ellen White fala, mas não precisa de uma confiança, de fé que está suportando com os irmãos. É o texto que diz no Ler Cheuli. Cansaço, fome e demora. Você está preparado para essa crise que está para bem. Isso, momento que você está posicionando nessa grande crise, na decreto dominical, é decisões, é preparações que você está a fazer hoje. Se na carroça, irmãos, se na cavalo nunca se aguenta, não que está sendo hora que não tem que estar meia, não que não tem que estar andando com o pé, e hora que não tem que depender única e exclusivamente daquela corda. Totalmente dependente de Deus. Se hoje nunca se conseguir manter firme, a ponto de falar, não há uma injeção, de estar inclinar perante o sistema papal, inclinar perante governos, inclinar a própria instituição da igreja, com medo de perder trabalho, medo de perder posição na igreja, medo de ser indiferente. O que está a ser futuramente? Irmãos, Deus está dando um treino.
Irmãos, Deus está treinando com essa crise que está. Não temas, eu sou contigo. Não temas, Deus é conosco. Nós hoje é versículo 8. 1:8, sem que tem erro. Um momento só. É 8, sim. No 7 já não leram? Não, 7, desculpa, perdão. Não somente ser forte e muito corajoso, tão somente, aliás, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela, não te desvie para onde, irmãos? Nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas, bem sucedido por onde andares. Não temas, seja forte e corajoso, mantém firme em guarda, minha lei, guarda os princípios, essa é muralha, lei de Deus, princípio de Deus, é muralha para o povo de Deus. Nunca sabemos para nós devemos ser firme e corajoso de uma forma sentimental. Não. Nós nunca estamos trabalhando com sentimentalismo. Coragem, firmeza, proteção para o povo de Deus durante toda crise, durante toda a vida, é ser cercado com o princípio, com a lei de Deus. É ser fiel a princípio. Não comprometer, irmãos. Verso 8, Zé Antônio, lê para nós, por favor, para não terminar. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Amém. Acabou partir da lei, do livro da lei, daquilo que está escrito, do princípio. Acabou parar, de falar de princípio, de falar sobre a lei, que é um cerca, que é uma muralha. Antes, medita na ele dia e noite. Essa é a receita, irmãos. Vou querer fortalecer os músculos espirituais. Ali está a palavra de Deus para nós hoje. Obediência, que é uma muralha aborredor. Medita na ele dia e noite. Estudo de palavra de Deus e, sobretudo, a oração. Eu tenho lido-lhe várias vezes, nesse momento que eu estou fazendo uma jornada de estudo sobre oração. É meio mais eficaz que Deus dá para fortalecer nossos músculos espirituais, para vencer pecados, para vencer defeitos. É meio que Deus colocar nas nossas mãos. Oração, irmãos. Momento com Deus, comunhão pessoal com Deus. Que eu fico na vidinhos de YouTube, conversos de homens, não. Comunhão pessoal com Deus. Estudo de palavra, oração sobretudo. A hora que do médico fala, toma esse remédio 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, assim. Está fazendo a nós bem se não passava 3 momentos por dia em oração. Esse que é medicamento que Renato está passando, e Júlio mesmo queria passar a igreja a ele, reforçar essa ideia. Coragem espiritual para os últimos dias.
desenvolvimento de nossos músculos espirituais está na câmara de oração com Deus, sobretudo. 3 vezes ao dia. Se não deixa preocupações desse mundo tomar conta, ou a ponto de que tomes remédio, não consegue curar. Não consegue fortalecer os músculos. E você bem cair no tempo do fim. Que Deus abençoe, irmãos. Que não tenham um feliz sábado. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pela palavra de Deus. Nós há vários exemplos de pessoas que mantêm de forma covarde no momento de crise. E o que falamos, mantém silêncio, mantém em covardia no momento de crise, é grande crime diante de nós. É hostilidade diante de nós. Infelizmente, não tenho olhado isso, muitas igrejas, inclusive de nós, têm caído, têm ficado de boca calado, têm rejeitado o princípio, têm rejeitado aquilo que a profetiza falando através do Espírito Santo. Tem rejeitado a mensagem e tem estendido o mão, tem beijado o mão a governos e ao sistema papal. Isso tem estado desonrando. Mas, Pai, nos dá um exemplo também de pessoas corajosas, como Ananias, Azarias e Misael. E vários outros exemplos que não podemos tomar, Pai. E ajudar a tomar nossa posição firme. Ser forte e corajoso. Rebustecer nos músculos espirituais na comunhão com o, sobretudo através de oração. Fortalecendo, dando poder do alto, Espírito Santo, Deus, maior necessidade que não tem. Espírito Santo, que espírito de coragem, não espírito de covardia. No nome do Senhor Jesus. Amém.